Abrindo o projeto, nós vamos ter aqui o nosso sistema. Vou dar o start nele, Ionic S, para ver como ele está, onde a gente parou. Vamos ver onde ele parou aí no sistema. Bem, chegando aqui no nosso sistema, para poder acessar a tela de login, nós vamos ter que colocar aqui a palavra login aqui em cima, tá? Clicando em login, ele vai carregar a aba de login, e aí eu posso tentar fazer o login com o nosso contexto aí do que foi cadastrado. Então, quando eu faço login aqui, lá no nosso Firebase, na parte de banco de dados, né, você tem aqui alguns dados cadastrados. Porém, aqui eu tenho a senha e o e-mail do usuário cadastrado. Essas informações de e-mail, né, do usuário e também da senha, elas não devem ficar aqui, tá? Se você usa uma informação chave, né, o ideal é que ela não fique junto dos dados do usuário, ela seja usada para validar apenas os usuários e ficar em uma tabela separada. Nesse caso aqui, essas informações ficam no Authentication. O Authentication, ele é o serviço do Google, né, que vai fazer a autenticação do usuário baseado em uma conta externa, né, e-mail. Aqui no caso nós temos aqui, ó, Facebook, Twitter, GitHub. Então aqui você poderia estar usando uma dessas contas para poder fazer. Eu já deixei pré-ativado o e-mail e o Google. Então hoje a gente vai estar trabalhando com isso. Primeiro a gente vai autenticar o usuário, né, na base de dados, adicionar ele aqui na nossa base de dados e depois guardar ele no banco de dados. Para isso a gente vai ter que mexer no cadastro, tá? Para que o cadastro ele faça a inserção dos dados no Authentication e, se for ok, se for positivo, aí ele faça a inserção dos dados no na nossa base de dados. Então, para isso, vou estar mexendo, vou estar alterando o nosso serviço, né? Eu vou lá no nosso serviço, no caso, o usuário service. No usuário service aqui, eu vou ter a função de cadastrar, né? O ADD. Esse ADD, na verdade, ele só deve ser executado se o cadastro for feito primeiro na nossa autenticação. Então, aqui, ó, eu já tenho o atributo de autenticação, eu já tenho o objeto de autenticação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse objeto aqui, ó, dentro da minha função. Eu vou adicionar uma instrução para ele poder fazer a inserção dos dados do usuário, né, do e-mail e da senha, antes de fazer o cadastro na base de dados de collection. Então, para isso, eu vou chamar aqui o nosso authentication, né, apt-out, ponto de novo, que eu tenho as funções, né, para você poder fazer o login. Nesse caso aqui, eu tenho uma que é a função de criar com e-mail e senha, tá? Então aqui você tem a confirmação de reset, tem aqui para você poder, né, fazer o redirecionamento do usuário. Então vale a pena dar uma estudada nessa biblioteca aí do Firebase, se aprofundar mais sobre ela, para você poder saber sobre esses outros comandos que existem aí no Firebase. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui o usuário com e-mail e senha e vai passar aqui as informações que ele pede, que seria basicamente o e-mail e a senha que você tem. Então aqui eu vou pegar usuário ponto e-mail vírgula usuário ponto senha, tá? Então essa função ela vai fazer o que? Ela vai fazer a inserção dos dados no objeto. Porém, a próxima função de cadastrar ele no banco de dados, né, vai depender se essa função, né, se essa função aqui aconteceu, tá? Então a gente vai ter que fazer o que? Vai ter que fazer uma confirmação. Nesse caso aqui eu tenho o cat, né, o can't, o finale e o ten. Eu vou escolher aqui o ten. O que o ten vai fazer? O ten aqui, ele tem dentro dele a função, né, para você poder validar ou não o usuário. Nesse caso aqui a gente vai botar o res, né, do result. É uma variável que eu crio e essa variável ela vai ter lá o resultado. Deixa eu melhorar o código aqui. Pronto, acho que assim está ficando melhor. Então aqui eu tenho uma variável, né, que ela vai ser criada com o resultado da expressão, né, da authentication.
Aqui eu posso colocar um return também. Esse return aqui, ele vai ser útil da seguinte forma. Se o resultado da autenticação ele retornar alguma coisa, geralmente ele retorna um erro. Aí você pode pegar esse erro lá fora, ou o próprio usuário já logado. Então isso vai ser útil para a gente lá fora. A gente precisar pegar essa token dele, alguma coisa desse tipo. Aqui eu tenho o ten, né, com o resultado. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar essa função toda aqui, né? Essa função toda aqui dentro desse res, né, desse item. Então eu posso vir aqui, recortar, vir aqui e colar ele aqui, tá? Então ele vai fazer o que? Ele só vai fazer o cadastro, né, do usuário se esse objeto aqui, né, se essa ação for feita. Se a ação não foi feita, ele não faz o cadastro na tabela usuário, tá? Então aqui eu vou fechar, né, o res. Né, eu posso também estar trabalhando aqui com uma negação caso de dar erro. O que pode acontecer, pessoal? Existe uma situação, ele pode cadastrar o e-mail e senha, mas pode gerar um erro no cadastro do usuário, tá? Isso pode acontecer. Então, qual é o correto? Quando você tem uma função como essa, que você está chamando em dois lugares e pode ter um delay na comunicação, pode ter um problema na comunicação, o ideal seria que você colocasse, né, no can't ou alguma coisa assim, uma função para lhe desfazer esse usuário, né, para que ele pudesse cadastrar de novo esse usuário. Então aqui, ó, vou dar o exemplo aqui, você pode botar aqui na variável de erro, né, se for o caso, né, se ele não conseguiu fazer. Você poderia estar chamando esse authentication after out ponto e aqui nas funções eu tenho o current user ponto e aqui eu peço para ele ser removido. Deixa eu achar aqui, tá? É esse aqui, ó, delete. Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui ele vai fazer, né, a inclusão dos dados, certo? Se der algum erro, ele vai tentar apagar o usuário atual. Então, se o usuário estiver logado no sistema naquele momento, vai ser apagado lá da base de dados. Então, essa função não seria bem adequada ela ser feita daqui, né, nesse momento. E sim aqui, ó, dentro do ADD, né? Então, se der algum problema aqui no ADD, ele apagaria esse usuário. Eu vou deixar dessa forma, não vai implicar em nada para gente. Uma coisa que vocês podem estar fazendo também se você não quiser usar o ten aqui, né, usar o erro aqui, você pode estar chamando aqui o can't, né? Aqui vai ser ponto can't. Aqui você vai gerar, né, o caso de erro do sistema, né, se tiver algum erro no sistema. E aqui você pode fazer uma função anônima aqui para estar tratando esse erro. A parte de cadastro é sempre uma parte que você vai gastar um pouco mais de tempo, porque se você faz o cadastro de forma errada, se passa alguma informação de forma errada, essa informação depois ela vai ficar errada no sistema e você depois não tem como resgatar. Então a parte de cadastro sempre demanda um pouco de atenção do usuário. A parte de atualização e também requer uma certa atenção, mas como as informações já foram validadas, já passaram pelo sistema, já estão no sistema de validação, fica muito mais fácil você manter essas informações ali, tá, pessoal? Então aí é mais uma dica para vocês. Eu vou terminar essa função que é basicamente a mesma que está ali em cima, né? Eu posso até copiar e colar se eu quiser. Então se der algum erro ele vai apagar o usuário. Se não tiver o usuário conectado, ele não faz nada, né? Então se tiver um usuário conectado, né? Porque aqui nessa função, assim que ele cadastrar o usuário e senha, ele já vai autenticar, tá? Então o usuário já vai estar autenticado no sistema. Aí o que vai acontecer? Ele vai apagar esse usuário em caso de erro. Então se acontecer algum erro no sistema, ele apaga. A instrução para você poder fazer, né, o erro ficaria aqui, ó. Aqui você também tem um can't aqui, tá vendo? Então aqui no res aqui no ADD você tem o ten que você pode usar, né, para poder checar isso. E tem aqui o can't. Então se der algum erro no sistema, né, no cadastro, por exemplo, aqui, ó, se der algum erro, eu poderia estar também apagando esse usuário. Então, se der algum erro no sistema, ele apaga o usuário conectado, né? Deixa eu ver aqui uma função anônima aqui. Passando aqui o valor. Então,
Se você olhar assim, tá meio confuso, né? Você não tá entendendo aí o contexto. Vou passar aqui, assim, chave, parênteses, pronto, estão aqui. Então essas duas partes aqui, ó, essas duas, eu posso até manter, mas elas raramente vão ser usadas. O que vai acontecer mais é isso daqui, ó, tá? Esse caso, né? E nesse caso aqui. Então, se por algum motivo o cadastro gerar um erro, né, por alguma falha no sistema do banco de dados, ele apaga o usuário que ele acabou de cadastrar. Se por algum motivo no cadastro gerar um erro, ele vai tentar apagar também esse usuário. E se tiver algum erro na conexão, né, por exemplo, durante a conexão gerar algum erro, ele vai tentar apagar. Então, esses dois últimos aqui raramente vão acontecer, tá? Raramente vão ser executados. É mais comum esse aqui acontecer, tá? Então, se acontecer algum erro no cadastro aqui, no adicionar o usuário, ele vai chegar e vai apagar o usuário, tá? Então, a gente poderia estar trabalhando em cima disso daqui, tá? Se eu não quiser usar o can't, eu posso usar o ten também para fazer. Só que o can't é só para expressões de erradas, então se der algum erro ele vai apagar, tá bom, pessoal? Vamos testar. Bem, chegando aqui no meu login, que eu tenho que fazer, na verdade eu não vou logar aqui, né? Eu tenho que fazer o cadastro do usuário, então eu vou recarregar aqui o sistema. Carreguei o sistema. Vou vir aqui no usuários, vou clicar no sinal de mais. Clicando no sinal de mais, eu tenho aqui, né, para fazer o nosso cadastro. Eu vou cadastrar aqui a Silvia, silvia@email.com. Cuidado para não colocar o e-mail errado, email.com. Telefone dela, data de nascimento, a data tem que ser touch, né? Tem que clicar aqui nas datas. E aqui a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O padrão de senha lá do Authentication são 6 caracteres. Então, se você não estiver colocando a validação tanto do e-mail quanto da senha, provavelmente daria erro lá no Authentication. Aqui coloquei, né? Colocar foto também. Lembrando que eu estou usando aqui o Mocops no meu sistema. Então fez tudo, salvo. Olha aqui, cadastrado com sucesso, tá? Vamos lá no nosso Firebase. Aqui eu tenho, né, a Silvia cadastrada. E na Authentication, aqui ó, a Silvia também está aqui, tá? Então ele foi cadastrado. O problema agora é o seguinte, que o ID da Silvia aqui, ó, é esse daqui, tá vendo? Esse aqui é o ID da Silvia. Só que na base de dados, o ID tá diferente. Tá vendo aqui, ó? Ele vai me dar outro ID. Tá vendo? Ó, BCF44. E aqui ficou... Olha lá, ZVS. Então isso aqui é um problema. Por quê? Porque quando ele autenticar, ele já me dá uma chave para o usuário. Eu tenho que reutilizar essa chave aqui dentro. Tá? Aí quando eu logar no sistema, eu já consigo pegar os dados do usuário aqui. Tá? Então isso aqui é outro problema que eu tenho que resolver. Tá? Então a gente vai ter que voltar ao nosso código está funcionando. Né? Deixa eu fechar tudo aqui. Tá aqui a Silvia cadastrada. E a gente vai fazer essa validação aí, passando essa chave aí para o nosso cadastro. Bem, então vamos no nosso código. No nosso código aqui, nós temos que fazer uma alteração, tá? Uma simples alteração já resolve o meu problema. Aqui é o seguinte, eu tenho que fazer com que essas informações elas sejam passadas, né, para o usuário. Então tem que passar para o usuário, para o Firebase, o nosso ID. Né? Então qual seria o ID do usuário aqui? Né? Como eu falei, esse usuário, assim que ele conecta, né, que ele é cadastrado, o RES aqui ele tem o resultado do usuário. Isso ele tem dentro dele os dados do usuário. Então se eu colocar um ponto, ele vai listar aqui os itens, eu escolho aqui um doc, né, um documento, e nesse documento aqui eu coloco o res.user.uid. O que isso vai acontecer? Que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele que esse usuário aqui, né, que esse item, ele vai ser cadastrado com o mesmo, no mesmo ID do usuário que acabou de se autenticar no sistema, tá? Aqui no caso eu vou dar um set, tá? E salvo aqui as informações.
Tá, eu não vou usar mais o ADD, vou usar o set. Por quê? Porque teoricamente ele já vai cadastrar, vai criar para mim um usuário em branco e na sequência ele vai setar esse usuário, ele vai atualizar esse usuário para mim. Então ele não está mais adicionando. O adicionando, ele vai gerar uma senha, uma chave para o usuário. Quando eu estou fazendo a inserção da minha chave aqui na base de dados, eu tenho que colocar o comando set, tá? E não o ADD. Então salvo aqui as informações e vamos ao teste. Bem, voltando aqui para o nosso sistema, vamos na parte de usuário. Vou vir aqui, vou cadastrar um novo usuário. Vou cadastrar aqui o Ricardo Silva, da família Silva. ricardo@gmail.com. O telefone dele. Aqui eu vou colocar a senha dele. E vou colocar a foto. Bem, feito isso, vou salvar. Aguardar um pouquinho. Deu como cadastrado. Vou lá na minha base de dados. Já apareceu aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, o Ricardo. Ó, tá vendo que até a chave dele é diferenciada. Então o Ricardo ele foi cadastrado, né? Ele passou aqui com os dados. E aqui na Authentication, aqui, ó, o Ricardo tem aqui a chave dele, tá, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui. Vou vir aqui, eu tenho que apagar um por um. Vou apagar aqui o Ricardo. Vou apagar aqui Tomás. Vou cadastrar todos eles de novo. Por que eu estou apagando? Olha só o que acontece. Eu fiz aqui o cadastro dos elementos, certo? Tá todo mundo cadastrado. Porém, as informações aqui, né, do Tomás, do Ricardo, todo mundo que está cadastrado aqui, está vindo com e-mail e com a senha. Essa informação de e-mail e senha não deveria vir para cá, tá? Então vou ver aqui, eu vou apagar todo mundo. Tem como você excluir aqui a coleção inteira. Eu vi que já está cadastrando do jeito que eu quero. Vou só acertar ali o e-mail e a senha. Usuário. Vários. Peço para excluir. Então vou apagar todos isso. É bom até você saber como é que apaga aí, né? Na autenticação tem que apagar um de cada vez. E aqui, pelo menos, faço dessa forma. E aqui você pode apagar a coleção inteira caso a coleção esteja errada. Tem que tomar cuidado para não apagar nenhuma coleção que esteja em uso de produção, tá? Bem, aqui no meu sistema, por enquanto eu não vou mexer nele. Vou lá no meu código. No meu código, para você agora tirar o e-mail e a senha, é a coisa mais fácil do mundo. Você vem aqui, ó, no e-mail e coloca //. E na senha a mesma coisa. O que vai acontecer? Como esses campos não foram declarados aqui, né? Você literalmente não vai cadastrá-los no banco de dados, tá? Então toda a informação que você declarou aqui, ela vai ser setada lá no banco de dados. Se você não colocar a informação, ela não vai para o banco de dados. Vamos agora então testar o nosso sistema. Ó, não tem ninguém cadastrado. Vou clicar aqui no mais. Vou adicionar uma foto logo. Vou vir aqui, vou colocar o nome da Ana. A Ana vai ser cadastrada na Ana Silva. Tá direito o nome dela. Vou colocar aqui, né? ana@email.com. Tá escrito errado. Cuidado para não colocar email.com. Vou colocar aqui o telefone, né, da pessoa. Vou colocar aqui a data. E aqui a senha. E a senha. Vou salvar. Pronto, cadastrou com sucesso, né? Se eu for aqui na minha base de dados, vamos aqui atualizar a Authentication. Tá aqui, ó, é a Ana, e na base de dados nós temos aqui, carregar, usuários, aqui ó, a mesma key, aqui os dados da Ana sem o e-mail e sem a senha, tá, pessoal? Então, agora, quando eu pego aqui a autenticação, né, quando eu passo aqui a autenticação do usuário, eu já tenho essa autenticação, né, como chave, essa ID, como chave aqui do usuário. Então, eu já fiz a associação das chaves aí da autenticação para o usuário. Isso significa que quando você logar com a conta da Google, né, com o usuário entrar com a conta da Google, ele tem o ID dele, já foi criado pela Google, tá? Esse ID que aparece aqui, né, nessa autenticação é o ID único. Cada usuário do Google, por exemplo, tem uma ID dessa.
Quando você loga lá com o Facebook, o Facebook tem o ID único também, que vai ser usado aqui também para fazer a chave. É claro que a Google vai fazer uma transposição, ele vai criar um ID para você, né, atrelado ao ID do Facebook. E na base de dados vai aparecer o ID da Google, né, para você poder fazer a manipulação do sistema. Tá ok, pessoal? Uma coisa que a gente tem que ajeitar é a imagem na hora que o usuário faz o cadastro. Na hora que ele faz o cadastro, a imagem fica desproporcional. Então, uma forma de você acertar isso daí é você vir aqui no nosso CSS. Eu defini a imagem, em vez de você definir aqui a largura, define a altura. Tá? Então, quando você define uma altura fixa para a tua imagem, ela sempre vai ter aquela altura. Então, a largura vai ser seguindo o mesmo padrão. Tá? Isso melhora o código, por quê? Porque na hora que você cadastra essa figura, né, você cadastra a imagem, ela não faz com que o formulário desça. Então você pode reparar que toda vez que eu cadastrava, o formulário descia quando eu colocava a figura. Dessa forma, quando eu colocar a figura, o formulário continua do mesmo jeito, tá? Quer ver um teste aqui? Aqui, ó, tem aqui a figura. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo? A figura fica sempre do mesmo formato, ela não atrapalha o nosso conteúdo. Aí você pode estar ajeitando, colocando aqui um padding aqui em cima para poder afastar, descer mais um pouco o formulário caso você queira. Definir o tamanho da letra aqui no caso do nosso programa. Vai ficar a critério de você. Se você achar que 150 foi muito, você pode estar atualizando isso daí, tá? Mas o mais interessante é isso. Quando você vem para cá, ó, você tem aqui tua foto. Quando eu clico agora, ele não dá aquela jogada, ele não joga a imagem para baixo. Então, ao invés de você sempre estar definindo a largura aí da figura, no caso de imagem aqui do usuário, até mesmo questão de produto, definir uma altura. É claro que isso vai influenciar na largura do objeto, mas nesse caso aqui, como você não tem nada do lado, vai ficar tranquilo aí e o usuário não vai ficar, não vai perceber essa quebra aí na imagem, tá, né, no formulário. Bem, então isso aí foi uma das coisas que a gente teve que ajeitar, né? Então aqui eu troquei a altura para 150, isso aí me garantiu esse efeito. Agora nós vamos fazer o seguinte: toda vez que o usuário for cadastrado, né, quando adicionar aqui um novo usuário, né, nós vimos lá no ADD, a parte de HTML, atualizar ou cadastrar, eu quero que ele vá para a página inicial, tá? Para isso, eu vou mexer no código aqui e vou colocar uma rota depois que eu cadastrei, tá? Ou que eu atualizei. Então aqui, ó, no submit, depois do reset, do new usuário, eu vou chamar uma rota aqui. Para chamar uma rota, eu tenho que importar aqui em cima. Então, vou vir aqui, eu vou colocar uma vírgula router com R maiúsculo e R no final. Então, router. Agora eu venho aqui e faço a importação aqui embaixo, depois da câmera. Vou botar aqui um private router, dois pontos, router. Tá? Então, aqui eu tenho a minha classe rota importada. E agora, depois aqui do nosso usuário, depois que ele confirmou lá, deu ok e tudo, né, eu posso vir aqui e fazer com que ele vá, né, que ele mude de página. Para isso, é só você botar aqui um router link, isrouter.navigate, na verdade, né. Aí o navigate você vai ter que colocar um vetor. Esse vetor vai ter dentro dele o local que você quer ir, no caso aqui é a parte inicial. Se eu quisesse que ele fosse para uma lista, né, para a lista de usuários, eu botaria ali a URL da lista, né, e só isso, tá? E aqui no caso, esse navigate permite você passar até parâmetros, caso você queira. Então, se você quiser passar parâmetros, né, deixa eu copiar aqui, ó, vou copiar. Vou vir aqui também no cadastrado com sucesso, no atualizado com sucesso, eu vou colocar ele aqui. Então, se você quiser né, passar um parâmetro, o Navigate ele tem a opção de você poder passar parâmetros ali no extra, né? Então você consegue passar parâmetros caso você queira. Então agora, toda vez que eu cadastrar ou atualizar o usuário, ele vai voltar para o início do código. É claro que eu poderia estar definindo um outro lugar para fazer isso. Salvar aqui. Bem, uma outra coisa também que ficou faltando aqui
seria a questão do login do usuário. Então, toda vez que o usuário clicar no login, né, que é clicar no item, ele deve chamar, né, o login. Esse item vai ser aquele bonequinho que aparece para o usuário clicar e pedir o perfil dele, né? Então, na tela inicial, né, no nosso início lá do código, ou então na página de usuários, vai ter aquele bonequinho, né, aquele ícone com o item do usuário. Quando ele clicar nesse ícone, o que vai acontecer? Se ele estiver logado, né, vai aparecer as informações dele, do perfil do usuário. Se ele não estiver logado, vão aparecer a parte de login e senha, né? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que colocar aquele ícone no HTML. Né? Se você olhar o HTML, na parte superior aqui, eu tenho a barra de título, né? A barra de cabeçalho. Eu vou colocar ele nesse item aqui. Tá? Para isso, eu vou lá no nosso Ionic. Né? Eu vou abrir aqui a biblioteca. Então, eu tenho o link aqui, eu vou abrir. Vou vir aqui em componentes. Em componentes, eu vou procurar o ícone, né? O ícone ele serve para você botar o item nessa posição. Então, eu venho aqui no ícone e coloco. Tá vendo? Aí a questão é o seguinte, pessoal. Ou você vai colocar um ícone, tá? Seria uma opção. Ou se você quiser, você pode também colocar o avatar do usuário, né? Indicando que ele está conectado. Então fica a critério de vocês, tá? Ou ele mostra o ícone, ou ele mostra o avatar. Nesse caso aqui, né, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o ícone aqui, depois adiciono lá em forma de avatar. Se eu não me engano, se eu botar user, olha lá, apareceu. Então eu tenho essa daqui, né? Pode ser esse aqui também, né? Como eu usei, né, os usuários aqui embaixo com os bonequinhos transparentes, eu vou usar esse usuário aqui, né, para indicar o meu usuário do sistema. Então copiar ele aqui, vou lá no meu código e vou colar aqui em cima no cabeçalho. Vou colar ele aqui, colei, salvei. Se eu for lá no nosso código, só para poder, né, ver como é que está ficando, ele colou aqui no formulário. Estou no formulário de cadastro, então colei no lugar errado, não é aqui. Vou colar na lista de usuários. Vou ver aqui na lista usuário. Vou fazer aqui primeiro, depois que eu fizer aqui eu posso copiar para outros lugares. Então aqui eu vi na lista de usuários. Salvei. O que vai acontecer? Na minha lista de usuários vai aparecer o bonequinho aqui, ó. Só que ele aparece um em cima do outro, né? Então tá complicado aqui. E um detalhe aqui, ó. Como não tem mais o e-mail cadastrado aqui, ó, do nosso sistema, do nosso usuário, ele não mostra só o nome e o ID key do usuário, né? A gente tem como mostrar o e-mail aqui da pessoa. Na verdade, esse mostrar o e-mail aqui eu vou deixar para atividade extra para vocês, tá? Vai valer como ponto extra para vocês poderem colocar o e-mail da pessoa aqui, porque ele não está mais cadastrado na base de dados, então ele está vindo de outro lugar que é da autenticação. É fácil fazer isso, uma boa parte vai estar explicada aqui agora. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ajeitar isso aqui, ficar bonitinho, né? Para poder fazer isso, para poder ajeitar esse código, vamos mexer aqui no nosso HTML, tá? E agora eu vou pegar esse título aqui e vou duplicar. Existem teclas de atalho no VS Code que duplicam o item, né? Geralmente é o Ctrl D, faz essa duplicação. Mas como eu estou usando o Linux, a tecla mudou. Tá? Eu não tenho que configurar ela aqui no meu teclado ainda. Então eu vou copiar e vou colar. Ou se eu quiser escrevo, né? Mais fácil. Coloco aqui o ion-título. Fecha aqui, ele já fecha para mim. Aí dentro desse título eu vou colocar esse ícone. Então ficou assim, ó. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que trabalhar com o slot. O slot é ele que define o posicionamento dos elementos. Só que ele não funciona em qualquer lugar. Nesse caso aqui do título, funciona. Então o que ele faz? Ele basicamente divide a área, né, o caso toolbar ali, né, em duas partes. Uma parte que fica no início e uma parte que fica no final. Nesse caso aqui, o início, ele é marcado com a palavra start.
e o final marcado com a palavra end. Então ali no início vai aparecer lista de usuários. Eu poderia ter colocado outra coisa, né, uma outra ferramenta. E no final vai aparecer o ícone para a gente poder estar fazendo o login do usuário. Voltando aqui para o código. Tá aí, ó. A gente tem aqui o ícone do usuário. E aqui o título como era antes, lista de usuário. Tá? Então na verdade tem uma divisão mais ou menos aqui. Aqui tem um elemento. E aqui eu tenho outro elemento aí do nosso título. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai botar aqui esse carinha chamando a nossa rota. Aí fica fácil. Para você chamar a rota, ou chamar o login, você vem aqui no nosso ícone e você pode estar associando a ele o router link, tá? Você pode estar colocando aqui, ó, router link igual o local que você quer. Nesse caso aqui eu estou usando um bind para ele forçar, né, o caminho. Aí nesse caso aqui tem que ser aspas duplas e dentro aqui aspas simples. Então esse aqui é um modelo mais comum que você vai encontrar aí na rede. Ele faz esse bind aqui da rota. Tá? Isso é para que ele realmente passe os parâmetros, caso você tenha parâmetro, e passe literalmente a rota, que recarregue a página que você quer. É uma medida mais segura. Tá? E aqui eu coloco o barra login. Essa rota já existe, ela já foi criada lá no nosso app router. O app router tem aqui o login. Tá? Se eu quiser carregar o login dentro de um tabs, por exemplo, eu teria que criar essa rota de login dentro do tabs. Eu não vou fazer isso, não vou criar dentro do login, porque eu posso chamar esse login no início do código. Então eu vou deixar essa aqui como uma rota padrão no sistema. Tá? Então voltando aqui para a lista do usuário, coloquei aqui a rota. Salvo tudo. Quando eu vou lá no meu sistema, clico aqui agora no bonequinho, ele chama aqui a rota. Cliquei no cancelar. Aí ele poderia voltar para o início também, tá? Então a gente vai ter que fazer uma mudança aí no nosso código aí, lá no nosso login. Para quando ele clicar no cancelar, ele também fazer uma rota router link, né? Nesse caso você pode botar até direto, não tem problema. E aqui você colocar o caminho que seria a barra, tá? Caso a barra tradicional. Salvando tudo, quando você cancelar, ele vai retornar lá para o nosso elemento. Então, voltando aqui, né? Cliquei em cancelar, ele volta para a tela inicial, ok? Então aqui já está funcionando. Só que a ideia era o que? Quando o usuário estiver logado, ele tem que aparecer aqui em cima a foto do usuário, né? E quando ele clicar nessa foto, não apareça o login, e sim o perfil do usuário, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tenho que criar aqui o perfil do usuário. Para você criar o perfil do usuário, você vai chamar o terminal. Aí no terminal, deixa eu abrir aqui um novo terminal, você vai colocar lá o seu comando do Ionic, Ionic Generate, page. No meu caso aqui, o usuário. Várias organizações de código usam a palavra pages aqui para agrupar as páginas. Eu já expliquei isso anteriormente, que eu estou usando uma outra forma de organizar o código. Colocando tudo de usuário dentro de usuário, tudo de produto dentro de produto. Isso é uma outra forma de você organizar esses códigos, tá? Não está errado, mas isso vai depender de como a sua empresa organiza o código, tá? Então aqui eu vou colocar usuário e vou criar o nosso perfil. Perfil traço usuário. E aperto Enter. E vai acontecer esse perfil usuário, ele vai ser carregado quando você estiver logado e você clicar lá na pasta do usuário, né? Clicou lá no ícone do usuário, ele carrega esse perfil. Como é que eu faço esse item? Bem, aqui eu vou atualizar minhas páginas, vai aparecer aqui o login, vai aparecer o perfil do usuário. O perfil do usuário basicamente pega a informação do usuário. Então primeiro vamos carregar essa página. Para carregar essa pasta, eu tenho que vir aqui na nossa lista de usuário, né, e passar aqui, ó, esse ícone só deve ser carregado quando o usuário não estiver logado. Então como é que eu sei que o usuário está logado no sistema?
Bem, é fácil, pessoal. Para você saber se o usuário está logado no sistema, você tem que chamar aquela variável da autenticação, né? Então, se a gente olhar o nosso serviço aqui, se eu olhar meu serviço aqui, usuário service, usuário service, eu tenho aqui no usuário service o chamamento, né, dessa variável aqui de autenticação. Ela é uma variável pública, que significa que eu posso usar em qualquer lugar. Então, se eu chamar o serviço lá no nosso lista, que eu já chamei ele, e chamo essa variável, eu posso checar se o usuário está logado através dessa variável, tá? Então eu vou vir aqui na nossa lista de usuário, no nosso TS, na page TS. Eu já tenho aqui o serviço, né? Cadê? O usuário service já foi chamado. Então se eu coloquei uma variável pública ali dentro, eu posso chamar essa variável em qualquer lugar. Então o que eu vou fazer? Ao entrar no sistema, eu posso checar, né, se ele foi validado, se ele existe ou não. E para isso está preenchendo uma variável ou alguma coisa do tipo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou instanciar, né, um elemento, né, uma variável, por exemplo aqui, vou botar aqui um public usuário, pode ser um private usuário, né, do tipo usuário, pode ser, né, ou então N, é muito comum você ter o termo N aqui, porque você vem com várias informações da autenticação. E depois que eu criei a variável lá em cima, eu posso chamar tis.usuário, né, recebendo o que? Recebendo o tis.usuário service ponto authenticate after out ponto authenticate ponto corrente user. Isso aqui seria o usuário corrente, tanto que aqui eu consigo pegar o ID dele, eu consigo pegar várias informações do usuário, tá? Então ele vai receber todas essas informações. Para a gente poder ver isso, eu vou botar uma log aqui, tis.usuário, só para a gente poder visualizar. Salvo. Vamos lá no nosso sistema. Ao entrar aqui na página, olha lá, ele me retorna no vazio, tá vendo? O vazio. Aí eu vou clicar aqui e vou fazer o login da Ana. Ana. Agora foi. Tá? Então aqui, ó, quando eu cliquei, né, e entrei no sistema, ele foi para o início. Quando eu clicar aqui no usuário agora, olha lá, ele me trouxe as informações da Ana, tá? Do nosso usuário autenticado. Então, em qualquer momento que eu estiver trabalhando, eu posso chamar lá a minha autenticação do user e pedir para ele checar, incluindo aqui, ó, o e-mail. Eu tenho aqui o e-mail da Ana, eu tenho a key dela, né? Tem aqui o ID dela aqui, que eu vou precisar, e também eu tenho a foto, né? A foto da Ana. Essa foto é a foto que está no Google. Então, se ela for uma conta do Google, por exemplo, você pode checar se essa foto existe, ela está preenchida. Aqui já apareceria a foto no caso do Google. Se ela não tem conta no Google, ela tem uma conta local, aí você teria que pegar essa foto da conta local. Mas aqui eu já tenho o ID do usuário e também o nome do usuário também, e também o nosso e-mail, né? O e-mail e o ID dele. Então tem aqui os dados básicos aqui, básico dele para poder resgatar os outros dados, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso. Para fazer o logoff, né, para sair, né, que eu não fiz. Se eu clicar aqui, ele vai voltar pro nosso login. Vou criar um botão de logoff lá no nosso perfil do usuário, tá? Então vamos editar nosso perfil do usuário. No nosso perfil do usuário, entrando aqui no perfil do usuário, eu vou colocar aqui um botão para ele poder fazer o logoff. Esse botão aqui, ele vai ser basicamente o nosso formulário, tá? Ele vai tender a ser da mesmo formato. Então o que eu vou fazer? Eu vou literalmente aqui botar, né, perfil do usuário. Então posso colocar perfil usuário por enquanto. Tá? Então aqui eu tenho o perfil do usuário. Aqui dentro eu vou colocar apenas um botão, né? Um botão como aquele do login. Posso pegar aqui o HTML do login, form aqui dele como referência.
colocar aqui dentro. É claro que não vai carregar o form, tá? Não tem formulário, não tem esses itens todos, não tem formulário, mas tem os botões. Então vou aproveitar esse botão de cancelar que apareceu aqui, né? Para ele ser o botão de logoff, né, de ele sair do sistema. Aqui vai ter um item que vai ser o label, então não tem input. E eu vou usar esse label aqui para poder basicamente preencher tudo, né? Não tem nenhuma informação aqui, basicamente é label. Não tem position. E aqui eu vou colocar o nome, né? O label nome. E aqui do lado o ion text. Né, o texto com os dados do usuário. Vai ser o usuário.nome. E assim eu vou colocar outras coisas aqui também, tá? Por enquanto eu vou deixar só isso aqui pra gente fazer o teste, né? Se tá pegando o nome do usuário e o e-mail, se for o caso. E aqui, nesse botão, que é o botão de reset, né? Que não tem função de reset aqui, é só um botão normal. Ele até pode ter um link, mas ele tem que carregar a função para fazer o logoff, né? O logout, melhor falando. O logout do sistema, tá? Para fazer o logout, você teria que chamar uma função, né? E essa função teria que estar fazendo o logout para você, tá? Nós já criamos uma função dessa, né? Lá no nosso serviço. Eu vou estar chamando ela aqui para poder fazer esse login, tá? Então vamos lá. Então aqui eu abro o código do nosso perfil TS. Perfil usuário TS. Vou criar aqui a variável usuário. Essa variável usuário vai ser baseada no nosso usuário, né? Nosso sistema lá da nossa classe. Tá? É public usuário. Tá? Então aqui nós temos nosso usuário. Eu vou começar com ele vazio. Vou colocar new usuário. E aqui eu vou criar uma função chamada sair. E essa função sair vai fazer o que? Vai chamar o logoff do sistema. Para isso tem que chamar aqui a nossa mensagem, né? Nosso serviço, né? Então botar aqui um private user usuário service usuário service. Então aqui agora basicamente, né, eu poderia chamar direto lá, né, mas é sempre bom você passar por uma função antes. Você chama aqui o teu usuário service ponto a função logout, que já está definida lá no nosso item. Então na verdade ela só está, né, chamando aqui, fazendo uma ponte aqui no sistema. E aqui no HTML você vai colocar o click, né, a função click, chamando essa função sair. Então com isso ele faz o logout do sistema aí, tá? Bem, então aqui eu tenho o nosso perfil já feito, pelo menos a parte inicial dele. Aí qual seria a premissa? O usuário conectado, ao clicar no ícone, ele viria para essa página. Para isso, né, a gente tem que fazer o seguinte, tem que definir a rota. Então essa rota ela já foi criada lá no nosso app router. Então se eu for no app router, eu tenho aqui o perfil usuário, como eu tinha as outras também aqui. Eu vou copiar essa rota, né, que na verdade está importando ali o módulo, vou comentar ela. Eu não quero que o usuário entre no perfil dele direto. Vou lá no nosso tabs. Cadê o nosso tabs? Por que o tabs? Porque o tabs tem um app router, né? Tem aqui as rotas aqui passando por cada um dos itens. E aqui, ó, tem a DD usuário. Depois da DD usuário, eu vou colar aqui o perfil usuário. Vou modificar esse chamamento, né? Vai ser perfil usuário. Ele está dando erro aqui porque, como eu mudei de pasta, eu tenho que colocar 2 pontos aqui na frente, tá? Então consertei. Então o que a gente vai fazer agora? Esse perfil usuário vai estar associado ao botão. Então eu vou lá no meu listar
né, no meu usuário, listar o usuário, lá no meu HTML, e vou fazer aqui um item para ele poder mostrar a foto do usuário quando estiver conectado, e se não estiver conectado, mostrar esse ícone. Então, para isso a gente vai usar o nosso ngIf. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui vai ser arroba ngIf igual o que? Igual a usuário. É o usuário que eu coloquei, deixa eu ver. Igual a usuário, né? Então se esse usuário aqui existir. Então aqui vai ser o usuário. Então se esse usuário aqui for nulo, que é o padrão dele quando ele começa, né? Se ele não existir, ele vai mostrar esse ícone. Agora, se ele existir, eu quero que ele mostre para mim a figura do ícone da pessoa. Então aqui eu vou colocar um IMG, por exemplo, que é uma figura. O src igual a usuário ponto foto. Só que o que acontece? Esse usuário ponto foto ele não existe. Então, se eu tentar rodar agora, ele vai dar erro. Então, eu coloquei aqui um bind aqui para ele poder fazer o quê? Para ele poder pegar a variável usuário e depois o objeto, o atributo foto. Vou colocar aqui, né, um tamanho aqui, né, tamanho pequeno, vou botar aqui uns 50 pixels aqui só. Ou então uma altura de 50 pixels, vou botar uma altura, né, que ela está trabalhando com a altura lá, 50 pixels. E aqui, dentro dessa imagem, eu vou colocar um router link com também o nosso usuário, que é igual que está lá em cima. Que eu vou colocar aqui o nosso router link, tá? Só que nesse caso aqui, ele vai mostrar, né, quando o usuário estiver logado, quando o usuário existir, tá? E qual vai ser o caminho? Vai ser o tabs barra perfil usuário. Tá? Então aqui eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo com que, com que ele apareça só na situação correta, e quando ele aparecer já vai aparecer uma figura, que o usuário já vai existir, e essa figura vai ter, né, as informações aqui do nosso elemento aqui. Sendo que essa foto aqui, o ideal seria que eu pegasse ela na base de dados, tá? Então eu teria que fazer uma busca lá, preencher esse usuário para ele poder tá funcionando. E dessa forma aqui ele vai ficar como se a foto não existisse. Então vamos fazer um teste lá para ver se está funcionando, se tem algum erro. Bem, cliquei aqui, não apareceu erro nenhum, está aparecendo aqui o nosso usuário. Cliquei, vai para o login, eu coloco o login da Ana, ana@email.com. Coloco aqui 567. Cliquei. Olha lá, vou para o início, cliquei no usuário, olha lá a fotinho quebrada. Isso aqui já era esperado, porque como eu não peguei a foto do usuário, a foto está quebrada. Então vou clicar aqui, ó, cliquei, olha lá, foi para o perfil, tá? Então se eu voltar aqui no usuário e clicar de novo na foto, carrega o perfil. Ele só vai carregar a tela de login quando eu fizer o logout. Fiz o logout, foi no usuário, voltou para o bonequinho e você clica para pedir o login de novo. Então a parte de login aqui do nosso sistema está funcionando. Está totalmente funcional. Você tem que fazer alguns acertos para poder preencher esses campos aí e as informações do usuário. Então vamos fazer isso agora. Para você poder pegar a foto do usuário aqui, né, caso você queira, você pode pegar a foto do Google, né, como eu falei. Deixa eu fechar fechar todos os elementos aqui. Vamos aqui no nosso lista usuário. Eu estou usando aqui para poder pegar aqui o nosso usuário. Uma forma de você fazer isso é o seguinte: se ele foi preenchido, né, se o usuário está preenchido aqui, né, dos nossos itens, então você pode botar um if aqui, ó, se x.usuário, quer dizer que se ele existe, não só o usuário. O que você tem que fazer? Você tem que preencher o usuário. Então x.usuário, né, ele vai receber o que? Usuário.foto, vamos fazer assim, né? Vamos fazer assim, x.usuário service .get o que? Eu sei que o usuário ele tem os dados do EAD dentro dele.
né? Ele é uma autenticação, ele tem ali os dados do usuário corrente. Então vou colocar aqui, ó, usuário, ponto. E agora aqui eu vou pegar aqui o ID dele, né? Vou pegar aqui a chave dele, é a que apareceu lá nos campos. É feito isso aqui, eu já vou ter os dados do usuário. Só que eu não quero, né? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ele vai me trazer, né? Ele vai me retornar um subscribe, né? E nesse subscribe eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui tis.usuário usuário.foto recebe, fiz errado, pessoal. Vamos criar uma função aqui, ó, de resultado, né? Porque ele subscribe resultado, agora sim, agora tá certo. Usuário.foto recebe resultado.foto, agora sim. Então o que que eu fiz aqui? Eu falei para ele, se o usuário existir, ele vai na base de dados, né, com o ID da pessoa e pega lá a foto da pessoa e coloca aqui para mim, tá? Porque as únicas informações que eu não tenho ali são a questão da foto, né? E essa foto vai ser preenchida aqui no usuário foto, então vai aparecer um campo lá, né, novo chamado foto. Então vamos salvar aqui, fazer o teste lá do nosso código para ver se vai dar algum erro. Vou fazer o login aqui da Ana. Vou entrar. Entrei, cliquei aqui na... Olha aqui, apareceu a foto. Então tá funcionando, ele tá pegando a foto da base de dados. A foto está feia porque não coloquei aqui o tamanho dela, né? Não tem aqui o CSS aqui incorporando. Para isso eu posso até chamar o CSS que eu criei passando a milho o meu tamanho, né? Então aqui, ó, no nosso CSS global, eu tenho aqui o chamamento aqui do meu avatar, né? Então eu posso colocar ele lá na classe, né? Chamar o avatar na classe lá do nosso elemento. Aqui, ó, ele está aqui, né? A figura está dentro de um título. Então aqui eu vou chamar uma class, chamando o avatar aqui. Salvo, como tem só um img aqui dentro. Olha lá, vamos ver se vai ficar muito grande, muito pequeno. Vou ter que fazer o login de novo, porque ele recarregou o sistema. Ver. Ok, opa, ficou grande. Vou fazer lá um tamanho diferenciado para esses avatares aí. Então, vamos mudar nosso CSS lá. O que eu vou fazer? Eu vou botar um avatar traço mínimo. Aí vou lá no meu CSS global. Né, eu posso estar colocando aqui esse avatar mínimo aqui. Coloco vírgula, ponto, avatar traço min. E aqui agora eu faço o que? Ponto, avatar.min, chamando aqui a altura que eu quero, altura de 50 pixels. Como ele é um cascade, né, ele vai ignorar o tamanho de cima e vai assumir esse como padrão. Então ele vai ter basicamente os mesmos formatos aqui, né, vai ficar centralizado. Assim, faltou colocar aqui o img. IMG e aqui também ficou faltando colocar o IMG. Vou salvar. Cliquei. ana@gmail.com e aqui eu coloco assim. E foi. Olha lá. Tá funcionando aqui. Agora é a questão de você poder ajustar, né? 50 pixels ficou grande. Aí você pode estar diminuindo isso daí, ajustando para ele poder, né, caber aí conforme você achar adequado. Vou botar aqui 45. Vou botar 35 pixels para ver se vai ficar de acordo. 35 pixels. Você voltando aqui para o nosso item, né? Colocando lá. Aí, ó, ficou melhor, né? Mas aí você pode estar ajustando isso daí.
Mas clicando nele já vai para o perfil do usuário, que deveria estar aparecendo o nome dele aqui. Vamos fazer então para ele aparecer o nome. Vamos lá no perfil do usuário. Vamos fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez na lista aqui, tá? Na lista, você percebe que eu chequei se ele estava autenticado. Tá vendo aqui, ó? Posso até copiar essa instrução aqui, né? Como tá aqui, igual aqui como tá aqui. Vou lá no meu perfil do usuário. Abro aqui o nosso TS, tá vendo? E aqui eu vou colocar aí aquela mesma instrução, porque toda vez que eu entrar no perfil eu tenho que checar, né? Não tem atualizar lista, tem só aqui o usuário. Então esse usuário aqui, eu tinha falado que ele é do tipo usuário, né? Então ele aceitou. Nesse caso aqui, ele está dando erro por isso. Ele está jogando a variável aqui, o usuário aqui dentro, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse cara aqui de users. Ou, se você quiser, você pode dar outro nome, daqui de user. Tá? No caso, nosso user aqui. E aqui eu vou criar uma variável n. Pode ser, vocês não têm o hábito de usar o protegido, né? Eu vou botar aqui protect. A diferença do protect para o private é que ele vai ficar limitado só à pasta do perfil. Tá? Protect, no caso, só a pasta do usuário, né? Só o usuário vai poder enxergar. Users do tipo n, como eu fiz lá. Aqui, ó. Então aqui eu tenho as duas variáveis, o usuário, que eu quero mostrar, e é o usuário n. Eu poderia só usar o user n também, que daria certo, tá, no sistema. Então aqui o user vai receber, né? E se o users for preenchido, ele vai fazer, né, a nossa checagem. Nesse caso aqui, sempre vai dar certo, tá? Então eu poderia ter jogado direto aqui o meu elemento. Se ele não tivesse logado, se ele não existisse, eu poderia estar jogando ele para a tela inicial. Isso é até uma forma de você poder validar essa instrução. Nesse caso aqui, eu não vou pegar apenas a foto. Vou pegar todos os dados do meu usuário. Tá? Então, vou pegar todos os dados do meu usuário e vou tacar para dentro de usuário. Né? Só que aí vai ficar faltando um e-mail. Ele não tem. E isso aí eu quero que vocês tentem fazer. Tá? Então, é mais ou menos por aqui que a gente consegue fazer ele aparecer o e-mail do usuário. Tem que mexer mais ou menos aqui. E lá no nosso HTML eu vou pedir para mostrar outras coisas do usuário, por exemplo, o nome. Deixa eu copiar aqui e colar para não ganhar mais tempo, né? O vídeo está longo. O nome, o e-mail. Aí você pode botar aqui outras informações do usuário. Né? A gente botou lá telefone, né? Então vou botar aqui o telefone. E a data de nascimento. Data de nascimento. Aí aqui a gente muda, né? Coloca tel e coloca lá o data nice. Salva tudo, aqui no caso em meu telefone, e vamos ver como é que ficou lá o nosso item. Vamos clicar aqui, clicou aqui, olha lá, carregou os dados aí da Ana, né? Incluindo a data de nascimento. Como eu estou usando aí um item, ele coloca essa linha aqui para dividir. Aí você tem como tirar. Então toda vez que eu for clicar aqui no nosso ícone, né, que eu posso estar mudando de página, posso estar fechando o aplicativo, entrando de novo, no caso, né, ele vai estar checando se esse usuário está autenticado, está validado. Você pode colocar essa autenticação local, né, no armazenamento local, caso você queira, para não ter que ficar toda hora pedindo para o usuário fazer o login. Né? Mas quando a gente faz a login pela conta do Google, essa informação acaba o telefone decorando, né? Porque ele vai estar o tempo todo checando se a autenticação do Google tá sendo utilizada. Então basicamente fica automático. Mas aí o nosso sistema de login, né, com logout, está funcionando. Tá vendo aqui, ó? Tá funcionando perfeitamente para o usuário poder estar utilizando aí no sistema deles. Pronto, aí logou. Veio para cá, o cara clicou, tem todas as informações. Ficou à direita por causa do tipo de item que eu estou usando lá no nosso, né, o text aqui. Então ele ficou à direita, mas aí você pode estar ajustando isso daí, colocando text, colocando um parágrafo, alguma coisa desse tipo aí que poderia estar respondendo isso daí. A questão de formatação vai ficar por conta de vocês. Assim, faltou a foto, né, a foto do usuário. Para colocar foto é basicamente a mesma coisa do ADD.
Então aqui é o ADD, você tem aqui já o comando da foto pronto, que é esse do avatar. Então a gente copia aqui, vai lá para o nosso perfil, vem aqui no Content e cola. Entendeu? Cola aqui normal. Só que aqui é o seguinte, a mesma coisa, se não tem, né, se não tem lá o item, nesse caso aqui não é o preview, ele vai carregar uma foto vazia. Então aqui se, por exemplo, se o usuário.foto não existir, não tem a função de tirar foto, e no caso aqui o preview é o nosso usuário.foto. A gente fez lá, também não tem preview. Vou entrar aqui no lugar do preview aqui e não tem a função de tirar foto. Então você pode perceber que é a mesma ideia, né? Você tem aqui o avatar dele, né? A classe avatar que eu já tinha feito, então vai ter o mesmo formato. Ele vai ter que ir carregando a imagem no caso de vazio e vai ter a foto no caso da foto ser preenchida, né? Vou matar aqui o código, salvar e aqui vamos ver como ficou. Aqui, ó, aí o nosso perfil aí do usuário. O que vocês podem fazer aqui para treinar, né, depois de tudo, é você formatar a informação, né? Você dá formato. Tanto o telefone quanto a data de nascimento, se eu não me engano, estão fora do formato, né? Que tá lá no telefone veio, mas a data aqui está fora do formato. E está no formato internacional. Então você tem que transformar essa data na data que a pessoa consiga ler, né? Então vou deixar para vocês fazer duas coisas. Primeiro, acertar essa data. E segundo, fazer aqui o nosso botão de atualização. Então, quando o usuário pode atualizar por aqui, né? Se ele encontrar uma falha aqui, um erro no sistema, ele possa atualizar a informação por aqui. Porque pela lista, essa lista aqui, ó, ela é para gerente, né? Para pessoas que têm acesso a todos os usuários, por exemplo. E não, né, o caso do perfil. Perfil é basicamente para um usuário só, tá? Então fica aí a referência para vocês poderem tentar fazer isso hoje, né? Nosso vídeo ficou até longo. A questão do login e senha do Google eu vou estar deixando para a próxima aula para a gente fazer, né? Na nossa próxima aula a gente faz o login do Google e já começa a trabalhar em cima dos produtos aí de vocês, para a gente estar melhorando aí a classe de produto. E na sequência das aulas a gente vai estar trabalhando com o Google Maps, né? Com geolocalização. Tá? Então, basicamente, na próxima aula eu estar falando com a parte do Google, de login do Google e também a parte de geolocalização. Então, até mais, pessoal. Bom descanso e fiquem em paz.